Olá, meus alunos da Engenharia Elétrica da UNA e também o pessoal do YouTube. Eu vou mostrar para vocês aqui uma pequena aplicação de sistema supervisório SCADA com uma rede de comunicação Modbus TCP. Isso faz parte de um trabalho que eu dei para os alunos do curso de Engenharia Elétrica da UNA de Bom Despacho, né? Onde eu pedi os meus alunos para simularem uma aplicação de sistema supervisório com uma rede de comunicação industrial Modbus TCP ou Modbus serial. Nessa demonstração aqui, eu vou mostrar um exemplo de comunicação sistema supervisório com Modbus TCP, usando apenas um computador e uma máquina virtual, né, instalada neste computador, onde eu vou rodar o aplicativo supervisório na máquina virtual e um simulador de comunicação Modbus TCP no sistema operacional original do computador, né? E no caso nós vamos usar aqui o Modbus SIM32, né? Bom, mas antes de tudo, vou falar um pouco aqui da máquina virtual, né? Acredito que não seja comum para os iniciantes da automação e também para os meus alunos. Então, o que é uma máquina virtual? Na verdade, uma máquina virtual é você criar um sistema operacional dentro de outro sistema operacional, né? Por exemplo, no meu computador aqui eu tenho o Windows 10, né, instalado e eu criei uma máquina virtual com um sistema operacional Windows 7 32 bits, onde eu vou rodar o sistema supervisório SCADA, né? Então, para que a gente usa uma máquina virtual? Bom, no meu caso, como eu trabalho com automação, em vez de instalar vários programas no mesmo sistema operacional, né? Ou seja, no sistema operacional que já vem de fábrica no computador, em vez de instalar aquele monte de softwares, né? Normalmente software de automação é bem pesado, ele, né, demanda muita memória, muito processamento. Então a gente acaba separando alguns tipos de softwares para cada sistema operacional criado na máquina virtual, né? Então, se eu trabalho com os softwares da Siemens, eu crio uma máquina virtual, né, com um sistema operacional só para instalar software da Siemens. Se eu vou trabalhar depois com os equipamentos da Rockwell, então eu crio uma máquina virtual com um sistema operacional onde eu instalo só os softwares da Rockwell. E assim facilita o trabalho, né, o desempenho dos softwares e não desgasta, não compromete o desempenho do seu computador, né? Então eu tenho aqui instalado o VMware, né, onde instalei, eu criei uma máquina virtual com o sistema operacional Windows 7 32 bits. No sistema operacional Windows 7 32 bits, eu instalei o nosso sistema supervisório SCADA-BR, que é um supervisório gratuito, né, que a gente pode baixar na net, no próprio site do SCADA-BR. Eu não vou entrar em detalhes aqui da instalação, né? Tem vários tutoriais aí explicando como instalar o SCADA-BR. Então, no meu caso aqui, eu já estou com o SCADA-BR instalado, né? E vou acessar através da senha padrão, que já vem instalado, que é o usuário admin, password admin, e vou logar no meu SCADA-BR, tá certo? Bom, e como que a gente configura, então, né, a máquina virtual para poder comunicar com o simulador Modbus TCP? Bom, primeiro, gente, uma dica que eu dou para todo mundo que trabalha com automação primeiramente, desabilitar a conexão Wi-Fi, tá? Para que a gente possa trabalhar somente com a conexão de rede, né, que normalmente a gente conecta via cabo com os equipamentos de automação, né, e aqui a gente vai simular uma comunicação via rede, né, Modbus TCP. Então, nós vamos aqui desabilitar o Wi-Fi, né, a gente vai vindo aqui nas propriedades do adaptador, vou selecionar aqui a conexão Wi-Fi e vou desativar para que eu fique somente com as conexões via cabo ou via VMware, né? Então eu vou fazer com que o meu sistema operacional original do computador se comunique em uma
suposta rede cabeada, né, uma rede virtual com o sistema operacional instalado na VMware. É como se eu tivesse dois computadores ligados por um cabo, né, e cada um com seu IP e os dois comunicando entre si, né. Então, primeiramente desativei o Wi-Fi e eu vou vir agora na máquina virtual, né. Eu vou configurar a minha VMware para vou vir aqui em VM Settings, para que eu possa compartilhar o IP, né, a placa de rede entre a máquina virtual e o computador original. Então eu vou vir em Network Adapter e vou selecionar aqui o NAT, que é usado Used to Share the Host IP Address, ou seja, para compartilhar o IP, o endereço IP da máquina virtual com a rede. Então vou selecionar o NAT, ok, pronto, está selecionado, né? Vamos ver aqui qual o IP que a rede atribuiu a essa máquina virtual. A gente vai ver aqui que é 192.168.23.132. E eu vou ver aqui qual o IP que eu tenho atribuído ao sistema operacional original. Então, IP config. E eu vou ver que eu estou com o IP 192.168.23.31. Então, eu vou dar para a gente confirmar que um está comunicando com o outro, eu vou dar um ping, eu vou pingar o endereço IP da máquina virtual pelo sistema original e vice-versa. Então, a gente sabe que é 192.168.132.132. Então, a gente está vendo aqui que obtemos resposta. Um está comunicando com o outro. E vou fazer o mesmo só para confirmar, dando um ping aqui pela máquina virtual. 192.168.23.1 e a gente viu que um IP está falando com o outro, certo? Bom, então agora que a gente sabe que um IP está comunicando com o outro, está falando com o outro, eu vou abrir aqui o meu simulador de rede Modbus TCP, que é o ModSim 32, né? Eu vim aqui em File New, então eu vou configurar a conexão. Venho em Connection, Connect, Modbus TCP Server. A porta eu vou manter 502, ok. Permitir o acesso. Bom, por enquanto, vou configurar somente a conexão. Os endereços e o tipo de conexão e o tipo de função, daqui a pouco a gente volta e configura. E agora eu vou no escada BR e eu vou configurar um data source, que é o quê? Onde eu vou configurar de quem e qual endereço, né, de qual nó na rede, né, ou de qual IP na rede eu quero receber dados via rede Modbus TCP e qual endereço do IP que eu vou comunicar e que tipo de dado que eu vou receber. Então, em Data Source, a gente vai vir em selecionar Modbus IP. Vou clicar aqui em adicionar. Então, ele vai me abrir essa tela de configuração. Eu vou chamar aqui de teste. Tá? Vou manter todas essas configurações padrões e vou incluir somente o meu endereço IP na parte aqui de host, que é 192.168.23.1, que é o endereço do sistema operacional original do computador, que é onde eu estou rodando o simulador de rede Modbus, né, que é o ModSim 32. Bom, na verdade a gente tem que fazer o teste aqui, né, nessa parte de leitura de dados Modbus. Vamos selecionar o registrador holding, offset 0, vamos selecionar 1 e o número de registradores, que é o length, que é o tamanho, né, que eu configurei em 10, vamos manter em 10. Ler dados.
a versão, eu estou com a versão demo, então ela tem um período, né? Ela funciona por um período, depois ela para de funcionar, a gente tem que abrir e configurar de novo. Então vamos lá, configurar de novo, conexão, Modbus TCP, ok, já está selecionado, ID 1, né? Endereço 1 e tamanho 10. Vamos voltar lá para a gente fazer o teste. Ok, agora ele já está lendo o meu simulador. Aqui os 10 endereços que eu configurei para serem lidos. Então vamos fazer uma alteração aqui. Vamos alterar esse valor de 0 para 55. Vamos ver se vai alterar no nosso SCADA. Então, como ele está configurado para hexadecimal, 55 em hexadecimal é 37, então a gente está vendo que um está lendo do outro, né? Bom, só que como a gente vai trabalhar com endereços binários, então a gente vai ter que configurar aqui para fazer leitura do status de entrada, ou status do coil, né? Então vamos configurar aqui primeiro para o input status, tá? Vocês já podem ver que ele mudou para um tipo binário, só consigo alterar entre on e off, ou seja, 0 ou 1, né? Então vamos voltar aqui no SCADA BR, já está selecionado o status de entrada, 0, ok. Vamos ler, a gente pode ver aqui que o primeiro endereço, que é o endereço 0, ele está com on, ou true, né? Ou bit 1, que é o que a gente pode ver aqui que está correto. Vamos mudar aqui o último para on também, e vamos ver se vai alterar lá. Ou seja, alterou, então nós estamos com o sistema SCADA comunicando com o simulador de rede Modbus TCP. Então a nossa comunicação está ok, né? O que a gente vai fazer agora? A gente vai salvar, né? A gente vai salvar, clica aqui para salvar a conexão Modbus que a gente criou, TCP, e a gente vai clicar aqui para habilitar, porque depois que a gente salva, eles não fica habilitado. Então vamos habilitar a conexão, né? Ok, então eu criei uma conexão Modbus TCP nos sistemas supervisórios SCADA BR e já estou com ela habilitada. Então antes da gente criar a tela, né, nós vamos voltar aqui no Data Source. A gente vai ver que aqui está criado o tipo de conexão Modbus IP, né, com o endereço de IP que a gente tem lá, que é o do nosso sistema operacional original do computador. E a gente vai voltar para editar, porque a gente esqueceu de configurar os data points, que é justamente de onde eu vou receber as variáveis para que eu possa anexar, linkar com as imagens, né, com os botões, né, ou seja, é o que a gente chama de tags, né? Eu vou criar os tags para que eu possa taguear os objetos que eu vou colocar nas telas, né? Então a gente vai vir aqui nessa parte aqui, Data Points, e a gente vai clicar em adicionar um novo Data Point. Então, como eu quero adicionar lâmpadas, então eu vou adicionar duas lâmpadas na minha tela, como exemplo. Vou chamar de lâmpada 1, ID do escravo 1, aqui eu não mexo, status do coil, na verdade está como status de entrada, tipo binário, e o meu endereço é o endereço, por enquanto, para ele é o endereço 0. Cliquei em salvar. Vou clicar aqui para habilitar o meu primeiro data point. Ok. Vamos criar mais um data point. Vamos chamar de lâmpada 2. Status de entrada, agora com o endereço 1. Vou clicar em salvar e vou habilitar. Bom, então vamos voltar para a nossa tela.
Vamos criar novamente a tela de teste. Vamos selecionar um GIF binário, adicionar objeto. Vamos vir em editar. Agora apareceu para a gente selecionar o data point. Vamos colocar lâmpada 1. Exibir controles e salvar. Agora eu vou vir no ícone editar processador gráfico, onde eu vou escolher que tipo de imagem que eu quero colocar. Bom, como eu selecionei uma lâmpada, vamos procurar ou uma lâmpada ou um LED. Vamos selecionar esse LED maior, onde eu vou selecionar que ele vai estar vermelho quando o bit estiver em 0 e ele vai estar verde quando o bit estiver em 1. Clico em salvar, pronto. Já está aqui a nossa primeira lâmpada. Vamos adicionar mais uma lâmpada. Cliquei, ele apareceu por baixo do primeiro objeto, então eu tive que arrastar ele. Vou selecionar lâmpada 2 no data point, exibir controles e vou salvar. Volto em editar processador gráfico. Vamos selecionar novamente o LED tamanho 48 e mais uma vez vermelho com bit 0 e verde com bit 1. Bom, está selecionado a minha lâmpada. Bom, pessoal, então nós vamos voltar aqui nas configurações do Data Source. Vamos em editar, né? Então, reparem que aqui, de padrão, vem com 5 minutos, né? O período de atualização, ou seja, quando eu alterar o dado, o bit aqui no simulador, a alteração só ia ser feita, só ia ser processada no SCADA-BR após 5 minutos. Então, a gente tem que diminuir isso aí, né? Então, eu coloquei aqui para fazer a atualização em 2 segundos, né? E nos data points, eu selecionei status do coil, tipo de dados binário, primeiro endereço 0, ok, né? E para o segundo, que seria a lâmpada 2, a mesma coisa, porém no endereço 1. Salvei. Então vamos voltar na nossa lâmpada. Reparem que uma está verde, a outra vermelha, né? Vamos ver como que está aqui. Então a gente tem realmente um bit 0 e um bit 1. Vamos inverter. Vamos passar esse para 1 e a gente pode ver que a outra lâmpada ficou verde. Vamos passar esse para 0 e a gente vai ver que a lâmpada voltou para vermelho. Então, a gente pode ver que o nosso sistema SCADA está comunicando via rede Modbus TCP com o simulador, né, ModSIM32, e a gente pode ver isso através de símbolos gráficos, que são as lâmpadas, né? Então, como eu disse, se a gente quiser, a gente pode colocar, vamos vir em editar, e a gente pode colocar um botão de escrita. Vamos adicionar aqui um botão. E antes, vamos adicionar, vamos configurar aqui para bit 1, o botão vai nos mostrar que está em on, e bit 0, o botão vai nos mostrar que está em off. Vamos colocar aqui um tamanho de 20 por 50. Bom, depois de inserido os dois botões, nós temos que criar um tag para cada botão, né? Então a gente vai voltar lá em Data Source, vamos editar a comunicação Modbus TCP/IP, né?
Então eu já vim aqui e criei dois novos tags, que é o liga lâmpada 1 e o liga lâmpada 2. Né? O endereço deles é o mesmo endereço de cada lâmpada. Tá? Eu simplesmente tive que criar um novo tag, mas com os mesmos endereços. Né? Então, liga lâmpada 1 é um binário que está no endereço do nó 1, do escravo 1, bit 0, e o liga lâmpada 2, bit 1. Então, voltamos à representação gráfica, editar. Então, eu vou selecionar o tag liga lâmpada 1. Salvei. E no de baixo eu vou selecionar o liga lâmpada 2. E salvei. Salvar. Então, agora sim, o que eu fiz aqui? Eu vou escrever, através do botão, eu vou escrever lá no meu simulador se eu quero bit 0 ou bit 1 e, consequentemente, eu vou fazer com que as minhas lâmpadas alterem de vermelho para verde. Né? Então, vamos lá. Já expirou o tempo, vamos criar um novo. Coil status, começa do zero e dois endereços. Então, a gente pode ver que os dois estão em zero e as nossas lâmpadas, as duas estão em vermelho. Então, quando eu clicar no meu botão e passar ele para on, uma lâmpada alterou de vermelho para verde e a gente pode ver que eu consegui escrever em cima do meu simulador o bit 1. Vamos fazer o teste agora com a segunda lâmpada. Novamente, a segunda lâmpada passou de vermelho para verde, porque eu cliquei no botão, né? Passou de off para on, e lá no meu simulador o bit passou de 0 para 1. Se eu alterar no simulador, né, eu jogar um endereço para off, o que eu tenho? Eu tenho o meu botão em off e eu tenho a minha lâmpada desligada. Bom, pessoal, é isso. Né? Espero agora que os meus alunos usem a criatividade para desenvolver o seu sistema supervisório com uma simulação de Modbus TCP/IP. E espero ter ajudado aí os meus amigos do YouTube a configurar, né, ou a simular uma comunicação, um sistema supervisório com comunicação Modbus TCP/IP, né, usando somente um computador com seu sistema operacional original e uma máquina virtual rodando um outro sistema operacional. É isso aí, pessoal. Espero ter ajudado. Um grande abraço para vocês.